Olá, estamos começando mais um programa que fala dessa internacionalização do Centro Universitário DC e hoje nós estamos recebendo uma referência da Universidade de Coimbra, professor doutor Bruno Sena Martins. Antes de mais nada, professor, é um prazer enorme recebê-lo aqui nesse programa, onde a gente mostra um pouquinho dessas parcerias todas que a UDC tem. É um prazer muito grande recebê-lo. O prazer é todo meu, muito obrigado. O senhor é a primeira vez que está vindo em Foz do Iguaçu, não no Brasil, mas em Foz do Iguaçu é a primeira vez? Não no Brasil. No Brasil eu, na verdade, venho com alguma frequência, articulo com muitas universidades aqui, mas foi, de facto, a primeira oportunidade que eu tive de vir a Foz do Iguaçu e já lhe digo que a primeira coisa que eu fui fazer foi conhecer as famosas cataratas e foi, para mim, uma experiência mística, eu diria. É um lugar realmente muito, muito especial. Eu ia perguntar justamente isso. Que sensação o senhor teve quando esteve perto daquelas quedas, daquela maravilha da natureza? Não, uma pessoa sente-se esmagada pela força da natureza, pela magnificência daquelas cataratas. Nos sentimos pequenos, humildes perante a natureza. Foi essa a sensação que eu tive e eu até me arrependo, com ânsia de querer fotografar tanto, não tive o tempo suficiente para contemplar, de modo que eu acho que vou ter que voltar lá. Pois é, com tudo isso o senhor com certeza já está programando uma volta a Foz do Iguaçu. Espero que sim, se houver a oportunidade. Professor, o senhor participou do Congresso Internacional de Direito, do Centro Universitário DC, e comentou e conversou, principalmente sobre a questão dos direitos humanos e fronteira. Exatamente em que termos foram essas suas falas, a sua palestra? Então, eu, na minha universidade, em Coimbra, eu coordeno um doutorado, como vocês dizem aqui, em Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas. Então é um tema que nós trabalhamos há muito tempo e fazemos de uma perspectiva crítica. O centro onde eu me situo tem uma perspectiva crítica que procura o conhecimento para a justiça social, uma perspectiva também pós-colonial muito forte. Então aquilo que eu tentei falar na minha intervenção foi exatamente dos limites e possibilidades dos direitos humanos nas sociedades contemporâneas, seja para contrapor as lógicas de injustiça social e económica que marcam o mundo em que vivemos, seja para nos permitir olhar também para o passado de uma forma crítica em relação às muitas violações de direitos humanos que não são consideradas, que nós não conhecemos e que não fazem parte da nossa memória. Portanto, as fronteiras que eu acho que são mais centrais quando analisamos o direito e os direitos humanos é o modo como é que muitas pessoas não são reconhecidas como humanos. Então, em vez de colocarmos a questão que direitos são precisos para os humanos, é que pessoas realmente são consideradas como humanos, merecedores de serem respeitados, dos seus direitos serem contemplados e dos seus sofrimentos serem reconhecidos pela sociedade. O senhor que é um especialista nessa área, professor doutor, que diferenças tem? Claro que a busca pelos direitos humanos no mundo inteiro ela precisa ser constante, mas que diferenças temos hoje, Portugal e Brasil? São realidades muito, muito diferentes, mas que têm, em meu entender, um elemento comum, que é uma herança colonial. Portugal foi, como sabe, um país colonizador, um vasto império, mas que deixou no Brasil também essa lógica social de império e de colonialismo. E isso está muito visto, por exemplo, nas questões de desigualdade social que marcam a população negra no Brasil, como em Portugal, que marcam o descaso dos povos indígenas. Isso é uma herança ainda desse legado colonial que marca muito daquilo que é a história moderna, que marca a realidade de Portugal. Portugal foi, como sabe, também um país que teve um imenso protagonismo no tráfico transatlântico de escravizados, e não podemos esquecer essas histórias. E muitas dessas histórias, dessas feridas,
ainda permanecem no Brasil. Portanto, há uma história comum, apesar de serem países tão diferentes e situados em continentes diferentes. Professor, por onde passa essa igualdade social? É questão política, é questão social, econômica? Por onde passa essa busca e a gente, realmente, os países conseguirem equalizar tudo isso? Passa pelas questões que levantou, realmente, a questão política, social, económica, mas eu diria, tentando sintetizar, que é necessário nós reconhecermos as injustiças históricas que se cometeram. E ao reconhecermos as injustiças históricas, nós estamos capazes de olhar para o presente a partir de uma ideia de democracia que seja mais alargada. Dou-lhe um exemplo. Nós falamos muito da questão dos povos indígenas, o que foi o seu genocídio. Mas se nós olharmos para a população indígena no Brasil, vemos que são uma percentagem muito pouco significativa. O que nós não nos podemos esquecer é que estas pessoas representam muitos daqueles que já cá não estão, porque foram silenciados, marginalizados e que sofreram realmente um morticínio, um massacre histórico. Então eles representam uma história que nós, enquanto herdeiros desse passado, temos a obrigação de contrapor. Então, falamos de reconhecimento das suas identidades, das suas histórias, mas falamos também de distribuição económica e material. Permitir a cada qual as condições de uma segurança económica para que possam sobreviver sem a humilhação realmente do sofrimento causado pela pobreza, pela escassez e pela precariedade. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando um pouquinho sobre a Universidade de Coimbra, referência mundial. Aliás, a gente nem tem essa referência porque é muito antes do descobrimento do Brasil, né? E também dessa parceria, né, com o Centro Universitário DC. Muito ok? Bem. Nós já voltamos. É um minutinho só.